streaming and podcast. Fala, rapaziada, beleza? Tá começando o terceiro episódio do Only Games. Eu, Rafael Santini, Heitor Cunha e Alceu Ribeiro trocamos uma ideia aí sobre diversos temas, 45 minutinhos. Espero que vocês curtam. Um agradecimento especial à Cannibal Inc., nossa patrocinadora. Com o cupom OnlyGames30 vocês têm 30% no site todo. Então entra lá, confere, vou deixar o site deles aí também na bio. Se inscreve, curte. Tamo junto, espero que vocês curtam. Já tinham disponível. Igual eu falo, tem um comentário para uma galera. Eu acho que daqui a algum tempo, não muito longo, o bodybuilding vai ser relativamente muito mais simples do que a gente via acontecer, tá ligado? Com essa onda desses novos peptídeos. Então, tipo, às vezes o cara vai ter um peptídeo para burlar todo esse sistema, aumentar a sensibilidade de insulina dele, melhorar todo o mecanismo de captação e diminuir a fome, como uma retratutida da vida. Tem outros também que estão ainda mais potentes, que estão em desenvolvimento. Aí o cara, pô, vai burlar um problema de Colateral com colesterol, aquele tipo, SLU SLP, SLU PP32, PP332. Tipo, aí o cara tem um problema de colesterol, ele corrige ali, ele tem problema hepático, ele usa um outro peptídeo para corrigir aquilo. E até esses inibidores de miostatina, né, que os caras estão fazendo. Tipo, teste também. E tem o... Como que é o nome, mano? Não é possível que eu esqueci agora. Mas também tem um peptídeo que faz isso. Ah, o bimagrumab. E derivados. Rubielzinho. O Rubiel, o mini Rubiel em ampola. Mas é o bimagrumab. E derivados. Tem outros também, igual, em desenvolvimento. Aí o cara vai usar, tipo, uma combinação de 3, 4 peptídeos e ele vai conseguir ficar tranquilo, tá ligado? Tipo, sem uma dificuldade tão grande, sem tanto colateral. E eventualmente usando até menos androgênico. Tipo, vai ser bizarro. O bodybuilding daqui pra frente eu acho que tem muita coisa nova pra mostrar aí. E eu garanto que lá na ponta os caras já estão fazendo isso há algum tempo, mano. O Rubiel, Cara, eu tenho certeza que o Rubiel é um teste ambulante dessa porra. cara, falando de peptídeo, principalmente direcionado para você agora, Heitor, você que sabe mais de peptídeo. Cara, tu já deve ter ouvido falar naquele Adipot, alguma coisa assim, Adipote, alguma coisa assim, que é, Adpect. que é um tipo de peptídeo que supostamente ele foi relacionado com surgimento de câncer em pessoas que estavam utilizando. Uhum. Queria saber se tu tem esse conhecimento, se tu sabe se esse peptídeo ele realmente ele tem relação com câncer, se é a falácia, se ele era realmente eficaz para matar. Eu acho que a proposta dele, na verdade, era matar células de gordura, né? Isso, destruir o adipócito. Porque até só pra galera que tá ouvindo, às vezes, pegar a ideia, tipo, o adipócito, ele não... A gente esvazia e enche ele, né? Mas a célula de gordura, ela nunca vai embora, vamos dizer assim. Então, tipo, a proposta desse peptídeo era realmente você conseguir fazer esse processo, né? De deletar a célula de gordura A de uma vez. lipoaspiração, vamos colocar assim, né? Isso, exato. Vamos resumir, é tipo uma lipoaspiração. Realmente você removeria a parada. E, mano, eu conheço, eu não cheguei a ver a fundo, mas eu vi também relatos sobre. E assim como todo peptídeo, mano, tipo, é muito difícil, é uma parada que depende muito de longo prazo e de estudo, né? Principalmente, porque no curto prazo tudo legal, a gente sabe dos prós, mas e o contra de longo prazo? Aí fica sempre aquela nuvem nebulosa, né, que o cara não tem acesso. Assim como todos esses que eu falei, tipo, não tem estudo de longo prazo, a gente não sabe o que pode acontecer, o que usou, o que não usou. E até um dos meus maiores cuidados, tipo, é usar por pouco tempo, pelo menos, né? Tipo, usar uma dose ok e por pouco tempo, porque a gente não sabe onde a gente está pisando exatamente. Mas sim, tinha relato mesmo de... É porque você chega a mexer em um monte de síntese, sabe, ao seu. E aí você acaba sintetizando errado, às vezes, que é o que gera uma célula cancerígena, né? Então, tipo, você mexe um monte de coisa que você está sintetizando. Cara, tá mexendo com Uhum. célula, né? Uma parada que é realmente diferente, né? Exato. Você mexe bem no centro do ribossomo e de tudo. Você está sintetizando uma coisa que às vezes ela sintetiza errado e dá uma merda. Então, para peptídeo, alterar essa cascata é meio que fácil, tá ligado? Até muita Sim. gente antigamente trazia isso pro GH, né? Enfim. Mas você tá Mas. ligado que o Milos conta que o primeiro grupo de caras que começou a testar IGF-1, acho que final dos anos 90, assim, tipo, que usar no bodybuilding, também eles abusavam, né? Mas que boa parte deles teve câncer, mano. Boa parte, É assim, tipo, mesmo? uma parte considerável. É. No caso,
Oi? no geral. É. Tipo, numa amostra, sei lá, não sei quantos caras foram, mas, tipo, o Milos falou que o primeiro descobriu, avisou os outros, e do grupo deles que tava usando lá, uma galera tinha também. E, então, eu acho que isso já tá. Tem associação, né? O Heitor mesmo tava explicando aí, mas, tipo, eu sempre também pensei nisso no sentido de que muitas vezes a pessoa já teria esse câncer, né? Mas que aquele anabolismo desenfreado também, de uma certa forma, ele acelera todos os processos do corpo, né? Então, às vezes, tipo, um bagulho que você descobriria em estágio inicial, digamos assim, tu já fez um estrago muito maior ali, porque você tava abusando do IGF-1 enquanto você tinha um tumor no corpo, tá ligado? Que você demorou um pouco para perceber, quando você percebeu, ele já estava muito desenvolvido, porque você tá nesse ritmo desenfreado de anabolismo. Sim, Então, se fosse uso de IH também, sim, Então, também. Ele também, né? acelera tudo. Mas tudo assim é maximizado, né? Tipo, sim. se você, tipo, se aparecer um tumor em você, ele vai se desenvolver muito mais rápido do que numa pessoa que não faz o uso, né? Então, tipo, Sem dúvida. Mas isso aí é, tipo, até a parte dietética, os caras falam que influencia, por exemplo. Então, tipo, não dá pra também abrir essa seara e a gente ficar em choque por conta de tudo isso, tá ligado? O grande X da questão, acho que o Alceu trouxe é a parada sobre criar. Tipo, ele cria um tumor, tá ligado? Não que ele acelera o desenvolvimento. Que acelerar o desenvolvimento, tudo acelera. Até, tipo, alta ingestão de proteína, tá ligado? Tipo isso que eu quero falar. Até paciente uhum. oncológico tem uma outra recomendação de dieta com uma proteína extremamente baixa, que é justamente para não desenvolver tanto essa parte de síntese, né? Enfim. Então, quanto ao processo de criar um tumor, é difícil pra caramba, mano. Não tem, eu nunca consegui aprofundar em algo que garanta que sim ou que não, ou um percentual, sempre tem um chute ali, sabe? Mas é uma seara difícil, porque como que a gente vai adivinhar essa porra, sabe? Se o cara já não tinha ou se foi criado. Então, tipo, é muito foda, Ou já até não pra. teria, não iria ter, né? Também tem isso. É O fator. iria, o iria ter de fator genético. Então, é muito nebuloso isso aí. Eu nunca Cara, consegui falou, Heitor, desvendar. sobre acelerar o processo, então, a criação de um novo, que é muito interessante, né? Porque, assim, a gente sabe que existem alguns tipos de corante, por exemplo, que eles têm alguma relação também com o surgimento de alguns tipos de câncer. Por exemplo, o consumo desenfreado de carne vermelha, principalmente carne embutida, como salame, calabresa e tudo mais, tem alguma relação também com o surgimento de câncer de cólon, né? A gente sabe que existe essa relação. E fica essa questão aí para a gente dar uma. Se a gente conseguir material para isso, para a gente dar uma pesquisada também sobre se existe essa relação da criação, do surgimento de tumor com algum tipo de peptídeo assim, diferente, como o próprio adipote, né? Seja. Eu também acho, mano. Tipo, dá pra colocar uma. Nossa, mano, dá pra aprofundar absurdo esse tema. Porque é uma loucura. Tem, tipo, correlação com tudo. Dá pra você ampliar, aumentar, né, a probabilidade em N formas. Até a galera que fala, tipo, não só disso que você falou, da parte do tipo de alimento, mas também a temperatura que você submete o bagulho, tá ligado? Porque você solta Sim, outras substâncias químicas. Então, tipo, carne de churrasco, aquela parte torradinha, tá ligado? sim, É uma sim, parte que sim, mais que todo mundo curte. Tipo, ela ali, e além do carvão, né? Do carbono, do carvão sim. explodido, a cinza, você tem também uma série de substâncias e questões que ali te induziriam a uma criação ou uma maior chance de incidência de um processo cancerígeno. Mas é bem isso. E essa área de peptídeo eu sei que vai mudar o jogo. Tem muita coisa que vai, não só para o bodybuilding, tô falando mais para questão de saúde mesmo, tá ligado? Tipo, por exemplo, tem o MOTS-C, que é um peptídeo que ele aumenta muito sua proliferação mitocondrial, a biogênese mitocondrial. Isso seria tipo, os caras falam lá fora, né? Que é tipo um exercício em pílula. Sim. Porque, por exemplo, ao invés de você fazer um cardio, você só toma o bagulho e você vai ter mitocôndria Foi o pra que deu cacete, para tá os ligado? ratos obesos, né? Isso. Tem um Então, estudo tipo com assim, ratos obesos que, tipo, os ratos não fizeram absolutamente nada, os ratos só obesos. tomaram. A única coisa, não mudaram nenhum hábito,
tipo, a única coisa que fizeram foi dar isso e eles, tipo, emagreceram, ficaram normais. Que É, Viraram isso? ratos normais. proliferou Sério? as mitocôndrias, mano. Então, tipo, os caras também estão usando ele associado, por isso que eu tô falando. Então, tipo, o combinho clássico é um bimagrumab, mod C, uma retratutida e o resto do clássico que a galera já usa. É Então, o tipo, Vigorous Steve Approved. selinho de aprovação. Mas, mano, os caras falam disso já uma cota, mano. É que o mod C eu nunca cheguei a ver, mano. Verdade. Tipo, Ela alguém tinha usando. esse princípio de aumentar a contagem de mitocôndria, se aumentando a termogênese também. Era esse o princípio, se eu não me engano, não é? É isso aí. É isso aí. Você aumenta as fábricas de energia do corpo, vamos dizer assim. Então você aumenta o consumo de energia geral, tá ligado? Sim, Tipo, sim. vai te drenando. Então, por isso que eu falo, é foda, vai ter uns recursos muito bizarros assim pro bodybuilding, mas pra saúde. Então, tipo, eu espero que a gente consiga um avanço rápido e a gente consegue eliminar uma série de doenças e comorbidade aí do mundo Não, o com negócio é os abusar tanto desses peptídeos a ponto de conseguir fazer com que eles façam mal para a saúde. Esse é o objetivo do bodybuilding agora. Pior que é bem por aí. Tipo assim, até que dose que dá para usar, tipo, de maneira segura. A gente vai tomar o dobro disso. Tipo, a gente tem um remédio. Quando que ele começa a ser veneno, tá ligado? Exato, Vamos- exato. É a partir dessa dose que o fisiculturista considera o uso. É só quando é veneno, de verdade. Aí o cara fala, beleza, vamos. Sim. É esse. Approved. Não, mas o Mano. pior é que eu não duvido, mano, que tipo assim, é como tudo, né? Tipo, agora é novo, tal, todo mundo vai um pouco mais na manha e tal. Uma vez que a galera vê que dá pra tomar mais, mano, fudeu. É igual a caneta de GLP-1 aí, pô. O quanto isso ganhou fama, força e investimento da indústria. Bizarro, pô. Porque todo mundo falou, pô, legal, funciona, funciona. Pá, 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 pá. Virou esse caminhão. E eu acho que com o peptídeo vai ser a mesma coisa, com esses outros peptídeos, né? Sim. É, mano, isso vai ser uma indústria bizarra. O que vocês acham daquele bagulho de células-tronco que a galera faz? Eu sei que são poucos os países que têm isso aprovado. Se eu não me engano, a Colômbia tem isso aprovado. Uhum. É, eu O sei que Flex foi Dubai. lá fazer, não foi? Oi? O Flex foi lá fazer, o Flex Lewis. Foi pra Colômbia fazer. Não sei, mas eu sei que tem lugar para fazer na Colômbia e eu sei que tem lugar para fazer em Dubai também. Mas é Uhum. um ou outro país que já tem isso regulamentado. E eu vejo muita gente muito rica, mano, que tem acesso indo, tá ligado? Mesmo sem ter prova de porra nenhuma. E não só indo, como retratando resultados muito positivos, tá ligado? Eu Você lembro disse que o. que em Oi? relação à longevidade, Cara, não, qualidade de vida. tratamento de células-tronco literalmente para qualquer coisa, o seu. Desde tipo um fígado fudido até um joelho que tá meio zoado, entendeu? Muito, assim, tipo, utilizado para tudo. E o Fuad foi uma época, uns 2 anos atrás, e ele falou que por uns bons meses o exame dele de fígado ficou, tipo, perfeito, assim. E que depois ele acredita que voltou a piorar porque ele, tipo, também não tava com uma dieta ideal, não tava com hábitos, tá ligado? Mas que, tipo, nunca chegou a voltar a ser o que era antes de ruim, entendeu? Antes Sim, do sim. tratamento. E, e que, tipo, é, mas também o cara fez um esforço para mudar os hábitos assim que ele saiu, né? Também tem isso. Sim. Então, tipo, é multifatorial, né? Mas eu lembro que na época ele ficou bem feliz com os resultados, mano. Ele falou de tipo, é, papo de que ele tava com uma situação preocupante, assim, de fígado, e que passou a ser uma situação controlável, tá ligado? Cara, eu acredito muito assim que a Bro Science, né, que o fisiculturista utiliza muito, é, depois de algum tempo, dependendo da aplicabilidade dela, ela pode acabar provando seu valor. Porque assim, tudo começa, né, com alguns testes que os cientistas fazem e depois de algum tempo, depois de alguns meses, depois de alguns anos, eles fazem mais e mais testes até provar que aquele medicamento é eficaz ou não. Pode ser que esse tratamento com células-tronco para diferentes finalidades esteja nessa fase inicial de testes, né? E daqui a 5 anos seja, sei lá, a cura do câncer ou a cura de não sei, de uma esteatose hepática no mais alto nível, assim, aquela, enfim, que o cara já está com o fígado totalmente comprometido.
Então, assim, pode ser que daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, seja declarada como a cura de muitas doenças que hoje a medicina diz que não existe cura. Então, assim, resta a gente aguardar. Mas uma coisa é certa: se tem gente que é muito rica, como você falou, que está investindo rios de dinheiro e acredita na eficácia do tratamento e já vem relatando bons resultados, né? Quem somos nós para duvidar que pode ser um tratamento promissor para diferentes patologias aí? Mano, Inclusive, nessas clínicas de saúde com esses procedimentos diferentes, o Ciban acabou de sair de uma e fez um ele tratamento que ele fez? tirou impurezas do sangue. Eu vi por cima, assim, não sei nem do que se trata, mas Feito. Ele já tinha feito isso daí há alguns anos. Eu acho que uns 3 anos atrás, tratamento com células tronco. Por Eu causa da acho que uns doença renal dele. então, tá ligado? Eu imagino que esse tipo de gente tem uma orientação legal, tá? Eu gosto de imaginar sim, que não é esses caras são bem direcionados e que eles não estão indo lá gastando dinheiro pra caralho deles pra fazer um bagulho que não tem respaldo de ninguém, tá ligado? Eu boto Mano, fé até onde que. eu sei, célula-tronco, tipo, já tem, para algumas funções é meio que comprovado que funciona, tá ligado? Então essa parte, por exemplo, de articulação, igual os caras vai, joelho, cotovelo, ombro, os caras querem restaurar a cartilagem, isso eu sei que funciona, tá ligado? Tipo, realmente o bagulho reconstrói. Agora, tem umas outras paradas que também, aquelas doenças hematológicas, sabe? Tipo, autoimune, sei lá, aquelas. Como que é o nome, mano? Quem tem leucemia. deficiência também, também, além disso. Talassemia, essa que eu queria lembrar. Enfim, doença hematológica, funciona também. Mas tem umas paradas que ainda não, eu não, pelo menos até onde eu sei, é não comprovado, mas os caras usam e testam, vamos dizer assim. Que é tipo aquela, igual, cardiomiócito, para célula do coração, quem tem problema cardíaco. Tipo, em tese, a gente não, isso não é comprovado, tá ligado? Que célula-tronco consegue. Tipo, câncer, por exemplo, também não, essas coisas. Então, tem umas paradas que sim, é o suprassumo da parada, e para outras que é meio que bro science e a gente não tem comprovação, tá ligado? Não sei se funciona, nunca conheci alguém que relatou o que fez. Os bodybuilders vão muito mais atrás dessa questão da articulação, né? Geralmente, lesão física mesmo. O bodybuilder, ele também vai muito na questão da bro science, né, cara? Que, assim, Ah, não. basicamente tudo que a gente aplica no fisiculturismo é baseado em bro science. Não tem tanto assim, respaldo médico, né, científico. Uhum. E também é justo, não é o seu? Porque, tipo assim, eu sempre falo, mano, a ciência, ela tá ali para comprovar uma hipótese. Só que para surgir uma Sim, hipótese, ela tem que surgir, tá ligado? Você tem sim, que sim. fazer alguma coisa primeiro e identificar que acontece algo, estabelecer uma correlação para ter o que ser provado, tá ligado? Aí a ciência Sim. entra depois. A ciência é E um você passo precisa de depois muitos da anos, né, prática. pra ter essa confirmação, tá ligado? Se você é um cara de Exato. 70 anos e tá com um problema de saúde, você não tem 3 anos pra esperar, tá ligado? O respaldo científico, foda-se, você Sim. quer melhorar agora, tá ligado? Você quer. Pelo menos, não tem nada a perder. Exatamente. É, mano, Mas eu acho é, que ainda vai avançar muita coisa aí nos próximos anos. A gente vai ter acesso a umas paradas muito sinistras. Que, sim. tipo, é engraçado, porque se a gente para pra pensar, o bodybuilding usa praticamente as mesmas drogas aí há muitos anos, né, mano? Sim. Mudou agora, tipo, nos últimos, sei lá, 2, 3 anos, tá ligado? Então, vai a primeira coisa mais disruptiva, assim, né, que aparece. São Uhum. Por esses. exemplo, a gente sempre usou a mesma base de esteroide aqui no Brasil, e do ano passado para cá, acredito, que a gente veio começar a usar a trestolona, não foi? Tipo isso. Aqui mais difundido, sim. Sempre teve um ou outro. Mas realmente o galera colocar no protocolo, assim, ou ter conhecimento mais abrangente, sim, mano. O próprio o DHB e o Mente são as duas melhores exemplos, assim, né? Se DHB eu quiser até começar. há alguns anos cheguei a usar. Eu acho que eu comentei com vocês em outro episódio de podcast. Lembra aquele Ilia Golem que faleceu, um cara que tinha Uhum. 170 quilos? Ele chegou aí na minha academia quando o Grinov era meu treinador e ele saiu distribuindo para o pessoal que estava lá presente. Ele tinha um laboratório, tal de GSS Lab, né? E ele deu uma DHB e uma texto para os homens e deu uma texto e eu acho que uma primo para as meninas que estavam disponíveis lá no dia. Cara, e foi o meu primeiro contato, primeiro e único contato, inclusive, em 2022.
e a DHB ela estava começando a ser falada, né? Eu não tive mais contatos depois para poder dizer sobre eficácia, mas foi o primeiro contato, e era uma substância que até então eu nunca tinha ouvido falar. E a trestolona eu passei a ouvir falar no ano passado, né? Fiz o meu primeiro contato nesse ano agora, e é isso. A gente vem usando sempre a mesma base. É texto, decking, booking, sei lá, texto, trembo, masteron, stunning, cutting, era isso, basicamente. O classicão, GH insulina da massa e GH, vamos pra cima, né? O embuterol Agora é tem Master 1 em 364. off, Master 1 em cut, Primobolan em cut, Primobolan em off. É tudo, né? Você pega um de cada da tabela e segue o jogo. Tipo, vambora. eu particularmente gosto muito de usar ou Masteron ou Primobolan em booking, porque ele controla bem o estradiol também, né? Então, assim, eu me sinto bem, eu me sinto com uma libido muito boa também, eu me O sinto, drive fica diferente. cara, fica diferente. E detalhe, eu fiz exame na segunda-feira passada, tem 6 dias, fui ver o resultado dos exames, cara, tanto o meu DHT quanto o meu estradiol ficaram muito bem controlados, mesmo usando a Primobolan, que é derivado, mesmo usando a Teixa, que é derivado também. Eu tenho uma resposta assim, muito boa em relação a DHT, por exemplo, para você ter uma ideia. O meu DHT fica na referência, mesmo usando texto bem suprafisiológica, no caso. Caramba, seu, da hora. Mas aí uma pergunta. Como fica seu colesterol com derivado de DHT? Porque eles Cara, então, vamos lá. geralmente jogam no lixo, né, o colesterol. Meu O meu, único BO é esse. Senão eu manteria, pelo menos em mim, full time um derivado. Eu adoro. Mas é, o colesterol arrebenta, mano. Isso que é foda. Fica de boa o seu? então, mano, todos os marcadores que eu fiz ficaram bons, exceto o HDL. O meu LDL ficou ok, ficou ali 110 menos. Geralmente é isso que acontece com quem tem uma rotina perfeita, tá ligado? É justamente o HDL lá pro chão, abaixo de 20. Aí é foda, mano. O meu ficou em 14. Né? É foda, tá ligado? É foda. Então, tipo, a minha única treta com os derivados é essa, mano. Se não fosse isso, eu tava on fire o ano todo. Basicamente, eu acredito que não tem o que fazer quando você está usando um derivado de DHT. Não Sim, tu tem. pode tentar usar um Cardarine ali para melhorar HDL e tudo mais, mas acaba que vai ser temporário. Porque se você mantiver o derivado ali também, não fizer a redução de dose, vai voltar a decair de novo depois. Não segura com nada, mano. Eu, pelo menos, assim, nem com Cardarine, estatina, esquece. Tipo, vai ficar lá, velho. Vai ficar lá. Aceita que dói menos e recupera Enterrado. depois. É, é foda, né? Mas também não dá pra ter colateral nenhum, né, caralho? Não, É, pô, tem que pagar o preço, é. Tô falando, não é Disney Alguma essa coisa você porra. vai ter que sacrificar, porra. não tchau Eu- HDL. é o que é menos pior pra você. Até mais tarde. A gente se vê. A gente se vê. É, Foda. complicado isso aí, né? Mano, mas enfim, a gente já sabe que pelo menos uma queda de HDL já é esperado. É Depois a o gente. risco da parada, né, mano? Alguma coisa Eu acho que tipo, por mais que você tente fazer tudo corretíssimo, tu não tem como mudar o fato de que é uma dose suprafisiológica, né, mano? Sim, eu sim. acho que a magia mesmo tá em saber acelerar e saber frear, tá ligado? É Sim, sim. saber usar os dois pedais, mano. Tipo, Exato. tem que saber usar os dois pedais. O cara que só sabe usar um, ele sempre se fode, mano. O que freia demais deixa de evoluir, deixa de construir, até na vida mesmo. O cara que não se põe Sim, em risco, que não se desafia, que tá sempre com o pé no freio, ele não faz porra nenhuma. O bodybuilding sim, é a mesma coisa, mano. Você tem que saber acelerar e tem que saber frear. sim. É que assim, cara, falando sobre isso, Heitor, a gente tem visto de alguns meses para cá, eu acho que até trouxe essa questão para vocês em algum episódio que a gente fez recentemente, mas se eu não trouxe, eu estou trazendo agora. O pessoal tem falado muito sobre a questão das doses. Ah, que fulano usa, sei lá, 1 grama, tá em pré-contest, bodybuilder pesado, é open, tá usando um pouquinho. Só que, cara, vamos ser sinceros. Eu, né, particularmente, não acredito que exista bodybuilding, não exista que existe o fisiculturista em preparação, está no estágio ali pró-catabólico, né? Consiga se manter grande, consiga ficar muito seco com aquele volume extremo usando pouco. Eu, particularmente, acho que não é possível. Pode ter gente que discorde, pode ter gente que fale, ah, não, já fiz preparação usando pouco, consegui me manter grande. Tá, mas o quão grande? Você talvez não ficaria melhor se estivesse usando um pouco mais?
E assim, eu acredito que é possível sim que a gente consiga crescer. Até que bem, né, na fase de booking, usando pouco. Que a gente já está em todo aquele ambiente muito mais favorável para o anabolismo, está treinando mais, está dormindo melhor, está em superávit calórico. Agora, quando a gente está num déficit calórico extremo, a gente está dormindo um pouco pior por conta disso, eu acho que a gente tem que ter aquele substrato para evitar que a gente acabe sacrificando massa muscular, que acabaria sendo inevitável nessa fase que a gente se encontra, né? Aí eu queria saber de vocês. Em prep, acho que menos de 2,5 gramas, assim. Eu não lembro a última vez que eu vi. Falando de um atleta, vai, um pouco mais pesado, assim. Mas É, assim, mais pesado que você disse seria mais ou menos o que, Rafa? 90, 95, 100 quilos, 110. vai. Hoje em dia, mano, vamos falar assim: qualquer cara que estiver fazendo um Pro Qualifier com reais chances de vencer, tá ligado? Não qualquer, porque você tem muitas categorias, mas até na Sim, Classic, assim, mano. sim, Menos de 2 gramas, vai. É difícil você ver um cara que tá com chance de virar profissional, tá? Não tô sim. falando, óbvio, tem gente que faz prep com nada, caralho. Mas Sim. um cara de fato bom, né, O que cara que tá tá... lá pra ganhar, Sim. eu não vejo menos de 2,5, acho muito difícil, mano. É, pior que eu vou ter que concordar, mano. Tipo, nível competitivo mesmo, tá ligado? Pro cara ir bem, ganhar um regional na categoria dele, com uma genética boa, ele Ah, consegue. Com bem menos. Bem sim, sim, menos. com certeza. Agora, pô, disputar um Pro Qualifier ou o cara virar pro, tá ligado? Tipo, é bem difícil, mano. Bem difícil. 1,5 grama, assim, tipo, Ah, nossa, já é mano, um, muito um pouco, grama tá e ligado? meio, eu acho até mais fácil de acreditar quando é um cara que tem muita maturidade, já testou Isso, de muita tudo genética, e tudo. foi Tipo, meio mas fazendo menos uma que isso nunca. redução ao longo do tempo, tá ligado? Meio que, tipo, o cara não desceu pra 1,5 grama numa prep do dia pra noite. Ele fez uma com 4, fez outra com 3, aí fez outra com 2,5. Agora que ele já tem muita maturidade, 500 anos de treino, aí agora ele consegue fazer um bagulho um pouco Reduzir. mais É, saudável, digamos assim, vai. sempre. É. O primeiro acelero ali, ele sempre acaba existindo para qualquer atleta que vai maturar. Isso eu também nunca vi não acontecer. O cara que se manteve sempre baixo e evoluindo. O cara Também, tem a baixa, mas depois de ter um histórico de acelero. Em algum momento. Em algum Exato. momento esse cara acelerou, tá O ligado? que Eu ele nunca vi, construiu mano. ali não foi no baixo, né? Vamos ser sensatos. O grosso Exato. O do trampo. polimento no baixo até às vezes fica melhor, vou ser bem sincero. Você pega um atleta tipo que se desenvolveu bem, o cara já tá muito bom. A probabilidade de você reduzir os hormônios desse cara para polir ele e ele ficar melhor ainda do que com altas doses é muito grande. É muito Sim. grande. Mas esse, Isso quando ele esse é o cara funciona que já melhor. acelerou por muitos anos, né? Pra ter Exato, essa base sólida. exatamente. Para ter construído algo. Sim, com certeza. Com certeza. Hum. e assim, Tipo, nesse caso, tem nesse contexto tem é melhor. uma base sólida, sendo um cara assim, relativamente pesado. Quando eu falo relativamente pesado, é de 90 quilos para cima. É o cara usando a vida toda 1 grama, 800 miligramas, eu acho que praticamente impossível. Sim, quando a Para gente fala, buscar esses 100 quilos maturado, alguma hora ele vai ter que ter acelerado um alguma pouco. hora vai ter que dar uma pisada, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu É, nunca mano, vi eu não sei, também. tá ligado? Porque eu acho que também muita pouca gente faz o bagulho consistente assim dessa forma, sabe? Ao seu, pra gente ter uma métrica. Acho que deve ser muito possível, tá ligado? No espaço de 15 anos, o cara usando 1 grama por ano e sendo perfeito, o cara ter uma evolução absurda, tá ligado? E até bater 100 quilos, até mais, tá ligado? Tipo, consolidados, mesmo sem ter acelerado em nenhum momento da vida. Só que eu acho que aí vira um processo muito mais tipo, o cara não vai ter nenhum salto ali, né? Então vai ser martelando, martelando ao longo de anos e anos e anos e anos ali. E evidentemente um cara com uma resposta acima da média, né? Mas acho que possível é, né? Só Eu acho bem que de é possível. Acho genética que a aí. gente não. Pode falar, você foi Não, mal, pode foi mal. falar. Falei. É que eu acho que é possível, tipo, se a gente considerar um outro fator, mano. Eu tava pensando aqui, tipo, isso falando só de hormônios, só de esteroide androgênico. Mas quando entra GH e insulina na conta, dá pra baixar isso aí, Rafa. Ah, Dá sim, pra mas aí baixar. é um Dá pra baixar. falso baixo, né? É É um o, é falso baixo. o, Só que é o natural do ninguém Milos, é o fala natural do disso. Milos. Eu tô com 500 miligramas de texto e 15 UI de GH e 20 de insulina por ref. Pô, Então, Eu falar. entendeu? Mas aí tem essa malandragem. Isso aí a gente não pode descartar. Tipo sim. assim, dá pra fazer um pro com 1,5 grama.
Só que sem falar os whey de gelo. Sim, exatamente. Com asterisco, Desse né? jeito dá. Desse jeito dá. Mas isso aí, e mano, papo reto, isso é uma parada que eu vejo muito, tá? GH não faz milagre, mas o quanto ele reduz a quantidade de androgênico pro mesmo resultado é medonho. É medonho. Dá pra baixar bem as doses, colocando um gelo ali. Dá. Por mesmo Sim, sim. resultado ou até mais. Mas é porque na sinergia você não tá baixando a dose. É, Mas você só tá Você só tá por outro trocando mecanismo. miligrama por whey, tá ligado? Mas não, Então. não. Mas você tá reduzindo. Reduz bastante a carga pra parte de saúde, tá ligado? Querendo ou não. Vale a pena. Mas assim, Heitor, um cara assim, digamos que relativamente pesado como eu. Vou abrir um parênteses aqui que eu tô com 108 quilos atualmente Caralho. e assim, você acha que seria, na tua concepção, claro, que seria possível um atleta assim do meu calibre tá utilizando em média de quanto a quanto uma preparação? Assim, De sem, H? não, de hormônio. Assim, considerando que tenha uma dose ali em média de, vai, sei lá, 30 UI por semana de H. Uhum. Quanto você Ah, acha que seria mano. possível, assim, de mínimo, assim, de máximo, para ter Ó, uma. uma preparação, acho que para um cara do seu calibre, ó, sabendo do seu físico, não só do seu peso, que a densidade muscular importa, tá? Tipo, Sim, acho que é legal de trazer isso pra galera. A densidade muscular de uma pessoa, tipo, corresponde não só corresponde muito mais à necessidade de nutriente, de hormônio do que, por exemplo, só uma massa volumosa, tá ligado? Tipo, porque aquilo é tecido vivo e sólido. Custa muito caro pro corpo. Costumo falar pra galera que é igual o carro, tá ligado? Depois você bota um motor V8, ele vai consumir mais gasolina, mano. Não dá pra você comparar com um motor 1.0, tá ligado? Então, é proporcional. Eu não acho que dá pra fazer uma preparação sua assim, preparação mesmo, sabe? Com menos do que, sei lá, 2 gramas ou seu. Não dá. Eu acho difícil, cara. mano. E Pra te foi bem. entregar no melhor. Mesmo Esse, com esses 30 de gelo, tá ligado? sim. Não dá. Semana, né? Bom deixar claro. No mínimo, no mínimo, no mínimo. Os caras pensam, porra, mano, o seu tá bem, hein, de vida. Não, mas Caralho. acho que 30 whey de gelo também é o mínimo pra um cara do tamanho do Alceu, mano. De verdade, semana. No mínimo. Sim, sim. Quatro, dá uns quatro, mais ou menos, por dia. Tipo, O realmente, cara joga pelo menos uns, sei lá, 7, 8 em dia de treino ali, Uhum. fica nível top. digo assim, porque atualmente eu tô fazendo 3 shots na semana, né? Eu faço segunda, terça e quinta, e tô usando 9 UI, que dá 27 por semana. Aí talvez a gente Uhum. dessa métrica aí de aumentar um pouco em pré-contest, no caso, talvez bater uns 30 aí, talvez. Vai mudar pouca coisa, pô, 2, 3 whey. Cara, eu particularmente assim, eu acredito muito nisso. Eu acho que não dá para fazer uma preparação de alguém que é um pouquinho mais pesado, assim como eu, já tem um pouco mais de maturidade muscular, usando menos que uns 2 gramas, cara. Eu acho que assim, seria catabólico até. O cara não consegue entregar o melhor dele, entendeu? Tipo, Sim, essa é a parada. É entregar o cara no melhor dele. Tipo, a não ser que, pô, beleza, precisa perder peso ou precisa de muito mais condicionamento, o volume tá até excessivo, aí a gente pensa em uma coisa diferente. Mas pensando num cara que tá em progressão do físico, tipo, sim. volume, tudo, aí nesse contexto eu acho que é isso aí, ô seu. A gente concorda, mano. Então, Tranquilo. então tô bem, então. Tranquilo, tá dentro da média, né? Não tá boozer. Não, Porque pô, bota aí, tá um muito cara de do boa. tamanho do seu, o Não, cara não vai usar menos que 500 de mano, whey, eu acho que não a acho que tá, necessidade eu também. acho que tá abaixo da média, se for falar a real, pensando por Ah, físico, não, a real da média real do que a gente vê, sim, mas é o de físicos consenso. competitivos, mano, você é louco, eu vejo os caras pretos dos caras aí, tudo 4 5 gramas, pô, É, Não, bizarro. você diz, já. O no amador, quem pessoal tem, Não, tá. é bizarro. Não. É que a galera viaja, aí também eu já discordo, tá ligado? Tipo, eu vejo, acontece, mas é uma parada que eu falo, puta, tem tanta coisa que esse cara poderia melhorar, sabe? Que ele tá sim, viajando. geralmente não são os caras vencendo, que são os que estão tomando mais, né, mas tipo Isso, assim, exato. mas boa parte dos caras que Sim, estão disputando com os melhores físicos estão usando essas doses que eu vejo, tá ligado? Não que eles estejam Uhum. vencendo,
Mas que eles estão ali figurando, já tem mais volume, já tem físicos mais competitivos. Eu vejo boa parte dos caras preparando com 4, 5 gramas. Mesmo no amador, mesmo. Não acho que é, nossa, que absurdo. Tipo, pelo menos assim, do que eu vejo a galera fazer. Do que a galera fala que faz, eu não sei, né? Porque aí já é outra história. Mas do que eu vejo na prática é isso, mano. Eu acho também, Rafa, que em certa parte é para compensar um treino que às vezes não é tão bom. Às vezes para compensar uma dieta também que não é 100%. Porque, assim, não que eu seja contra, assim, cada um faz o que acha melhor para sua preparação. Mas eu acho que 4 gramas, assim, 3 gramas, para um cara que ainda é amador, eu acho que é um pouco demais. Só um parênteses aqui para eu também não pagar de hipócrita. Eu já cheguei a fazer uma preparação que eu usei ali por umas 4 ou 5 semanas. Cheguei a fazer com 3,2 gramas. Mas eu fiz a questão de falar com o meu coach na época, estava com o Manu, eu estava, se eu não me engano, assim, com uns 2,2 gramas, 2 gramas. Falei com ele, falei, Manu, pela primeira vez na vida quero dar uma acelerada de verdade, quero ver como meu físico responde, usando em média aí 3 gramas, para ver se tem alguma coisa de muito mais especial do que o normal. Eu quero testar, né? Sim. Eu vi Não, eu tô falando essa dose de finaleira, assim, também, né? Não a pé toda, né? Pelo amor de Deus. Mas a última semana, último mês ali, vai, digamos assim. assim, eu digo que nunca foi assim um padrão que eu utilizava. Foi algo que eu sugeri pro Manu na época, né? Ele topou, a gente testou, vi um resultado assim muito bom, só que eu também não vi nada tão especial a mais do que teria, talvez, usando 2 gramas, tá Não é ligado? proporcional, né, o seu? Não é proporcional. Tipo, não foi um benefício proporcional. Talvez se eu tivesse usando 2,2 gramas, eu ia ter o teto do benefício que eu tinha na época. Tipo isso. Sim. É por isso que eu falei, mano, eu vejo a galera fazer essas loucuras, mas eu não concordo porque eu sei que esse cara que faz isso, ele tem uma margem bizarra para melhorar uma série de outras coisas. Então Sim, é só para efeito de compensação. Quando eu te falo que essa dose é a dose base, é justamente considerando a base de um trabalho muito bem feito, extraindo o sim. melhor do cara. Tipo, eu não vejo como fazer o melhor até com um pouco menos que isso, né? Pra um cara nesse contexto seu aí. Então Sim. é bem por aí, mano. Porque tu vê, Heitor, hoje eu posso dizer que assim que eu tô com um físico bem mais volumoso, né, em bulk, né? Do último ajuste que o Sizen fez para cá, eu consegui adicionar 8 quilos. E assim, eu tô com 1,3 gramas, não é nada absurdo. Pra Beleza, um eu tô cara com do seu tamanho, não. pouco de insulina, mas 1,3 gramas, assim, eu acredito que seja até uma dose bem tranquila, Quanto de né? insulina, o seu? E quando? Eu tô tomando insulina só no GGH, 3 vezes por semana, né? Segunda, terça e quinta. Aí vai, logo antes da primeira refeição, eu mando 50 UI de Lantus e 10 UI de Maloglis Pro. E só mando insulina nesses horários. Manda as duas juntas, manda a primeira Lantus, depois já manda a Lis Pro e faço a refeição. Você treina depois da sua primeira ou seu? Depois da primeira. Imaginei pelo contexto. Depois da Legal. primeira. Nessa ideia aí eu acho que seria bacana. Você já chegou a usar só a Fast Acting, a sua rápida, uma log, sei lá? Tipo, Já, sem a Lantus? O que você achou da já. Lantus, especificamente dela? Cara, eu sinto que, assim, a Lantus, ela me deixa, como que eu posso dizer? Ela me deixa um pouco inchadão, quadradão, saco é? Eu não gosto de Lantus, é por isso que eu te perguntei, porque eu não gosto de Lantus, eu não uso Lantus nos protocolos porque eu não gosto, tá ligado? Eu tô numa dieta, o Heitor, de dias de insulina e GH, eu tô consumindo 5.500 calorias. Então, assim, até para dar um alíviozinho pro pâncreas mesmo, a Lantus, ela acaba entrando, né, como auxiliar. Mas Eu, esse jeito que ela me dá, assim, de me deixar meio quadradão, meio retidão, cara, realmente eu confesso que não me agrada muito. Mano, é que eu vejo mais zoar um pouco o gut da galera, tá ligado? Porque como ela roda full time ali, tipo, é inevitável, tá ligado? Você tá tendo estímulo o tempo todo. É por isso que num Sim, contexto desse, tudo bem, margem calórica alta, você deve estar consumindo, sei lá, vamos botar seus 1.000 gramas de carboidrato nesse dia, né? Por aí. Eu fracionaria a ultra rápida, tá ligado? Tipo, ia tancando nas refeições de maior necessidade. Provavelmente essa refeição 1 ela é bem maior porque é seu pré-treino. E aí, sim, talvez seu pós-treino seja grande também, eu já diluiria. E aí, faria uma no meio do dia ali, sei lá, mais para 6 horas da tarde, 7 horas da noite. Na penúltima, por exemplo, faria um outro ponto. Eu dividiria 3 rápida para tirar essa lâmitos e dar o alívio de pâncreas que precisa nos momentos pontuais de acordo com a dieta. Por exemplo, tá ligado? Tô só, sim, tipo, sim, sim. aleatoriamente falando.
Mas eu prefiro fazer esse formato do que abrir mão e falar, não, vamos de Lantus, tá ligado? Eu evito a Lantus, mano, com toda a minha força da vida. Lantus eu só uso em diabético. Aí eu uso. Eu Diabético. particularmente, se eu pudesse optar, é porque assim, eu sou, por mais assim que eu já tenho meu conhecimento também como profissional da área, quando eu tô sendo atleta, eu sou muito Ah, assim, não. robótico, tá ligado? Então, Tem assim, que se ser, fosse mano. pelo meu gosto pessoal, eu não usaria Lantus. Eu usaria uma Loglis Pro, usaria Fiasp, essas insulinas que têm ação rápida. Mas foi prescrito, então só tô seguindo ordem só. Tem que fazer. Você tá mais que certo. Você tá Missão maluco. dada é missão cumprida, Nelson. E não tem Exato. nem questionamento nem pensamento. Você só segue, você não pensa. É isso. Não, não, Ó, uma coisa, mas uma coisa que eu acho válido, tipo, sempre é você falar, tá ligado? Ó, já usei outras vezes, tal, não me Feedback, é. adaptei, não curti muito. E se o cara fala, não, mas é isso mesmo, foda-se, você fala, ah, beleza, tá ligado? Mas, não, é só essa questão mesmo dela me deixar meio quadradão, meio retido demais, que me incomoda. Mas, assim, questão de pressão arterial, por exemplo, que eu fiquei até um pouco receoso, né, de ser um problema. Não está Não sendo. zoa, não. Não sou, eu faço aferição 3 vezes por semana, em horários diferentes. E a pressão tá ali no máximo em 12/8. Normalmente abaixo, tá ligado? Então, assim, quanto a isso, fiquei tranquilo. A minha glicemia, por exemplo, em jejum, ela tava batendo no último exame que eu fiz semana passada, em 87. Então, assim, tá tudo muito bem controladinho. Também cardio em dia. Enfim, tudo que eu posso estar fazendo, assim, para otimizar os resultados que eu posso estar tendo assim, com os hormônios e tenho feito. E só um parênteses aqui para a galera que está acompanhando também, quando eu falo que eu estou usando 1,3 gramas, não é o protocolo que foi passado para mim e o protocolo que eu faço. O protocolo que foi passado para mim é rigorosamente o que eu faço. Eu não puxo meio ml a mais, meio ml, tá ligado? Eu faço Quando exatamente. vaza um pouquinho da aplicação, você repõe. Não, não, compensando, não. né? Com um mecanismo de compensação ali, aqui. Os Cara, cara é foda, viu, mano? Os cara é foda. eu cheguei a ficar muito tempo, assim, muitos meses abaixo de 1 grama. E eu ficava puto da vida com isso, porque eu falo assim, cara, como pode? Pô, eu já sou um atleta mais experiente, tenho, assim, um físico, assim, um pouco mais avançado, já sou um pouco mais pesado, ficar usando tão pouco. Mas, assim, como foi orientado para eu estar usando dessa maneira, mesmo a contragosto, eu falei assim, cara, não vou fazer que nem o pessoal que é meio fanfarrão, que fala que tá utilizando o que o coach passou e, na verdade, está puxando a mais, está usando a mais. Fala assim, cara, eu vou usar exatamente o que foi prescrito para mim, para depois, quando for aumentado, eu ter margem para evoluir, né? Porque se eu estiver usando a mais sem o cara saber, quando ele for aumentar, vou fazer o quê? Como que eu vou ter alguma margem de evolução? É bem por aí. Queria que todo mundo pensasse igual ao seu. Vende um curso ao seu, você vai ficar milionário, mano. Como obedecer seu coach? Tipo, mano, caralho, velho. Mano, incrível. Eu ia indicar fácil, mano. Preciso que a galera entenda essa porra. Mano, Ô, mas é assim, Rafa, que, assim, por mais que a gente queira usar um pouco mais, que a gente saiba os benefícios, assim, de estar usando uma dose um pouco maior, cara, a gente tem que confiar no que foi passado pra gente. E, assim, o cara, ele tá contando que a gente está com um físico X usando dose X que ele passou. Se a gente está usando dose maior e tá com aquele físico, então talvez a gente não esteja respondendo tão de acordo com o que ele esperava, né? Eu acho que a gente tem que explorar mais todas as ferramentas que a gente tem, principalmente em relação a treino, que eu acho que é a parte que os atletas costumam mais pecar. Os atletas, eles não querem treinar pesado todo treino, sei lá, 4, 5 vezes por semana. Eles não querem fazer exatamente o que é proposto para eles ali realmente na máxima. ficar Ah, monitorando, né, o seu? Ficar lá olhando o negócio, fazendo acontecer certinho, tal, assim, o cara progredindo. O cara às vezes quer tá, fazer porque ele tá cansado, vai fazer da cabeça dele. Assim não porque assim, funciona. realmente, a gente é ser humano, como a gente falou antes, a gente não é máquina. Tem dia que a gente vai estar mais cansado, tem dia que a gente teve um problema que, mesmo que a gente não queira, influenciou no nosso psicológico, naquele treino. E assim, o atleta, quando ele está realmente no alto nível, no alto rendimento, cara, ele não pode deixar absolutamente nada disso interferir no treino dele. Por mais que a gente não seja máquina, a gente tem que fazer o 100%, mesmo que a gente tenha fatores limitantes naquele dia, entendeu? E assim, quando a maioria dos atletas perceber isso, cara, isso daí eu acho que é, na verdade, a grande virada de chave para o atleta realmente ir para outro nível.
Pior que é. É o que diferencia o atleta de uma pessoa normal, né? Tecnicamente é isso. É ele fazer o que ele tem que fazer, independente dele querer fazer. Sim. Cara, por exemplo, Aí, o tipo de treino que eu faço, eu não gosto, cara. Me deixa extremamente exausto. Eu fico realmente muito na merda, sabe? Mas, cara, eu fui prescrito pra mim, eu sei da eficácia, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar você reclamando acredita que eu não gosto? naquilo, Vou tá fazer. bom. Vou fazer pior no próximo. É isso aí. É isso Da aí. hora. Ô, rapaziada, eu acho que eu vou chegar aqui, mano. Pra Cara, mim, eu também.